Hoje eu gostaria de ministrar algo para você. Está lá em Lucas capítulo 7, verso 11. Lucas capítulo 7, verso 11. É uma história de um grande milagre de Jesus. E eu gostaria de usar essa história para levar você a perceber que há dois caminhos hoje. Há um caminho que é um caminho de vida, e é um caminho que é o caminho de sobrevivência. Há uma grande diferença em viver e sobreviver. Muitos irmãos não estão vivendo, eles estão sobrevivendo. Então há uma grande diferença. Deus não nos chamou para sobreviver, Deus nos chamou para viver. Viver. Ele disse o seguinte: eu tenho para vocês vida e tenho vida em abundância. Deus tem para nós vida e vida em abundância. Então, tem muita gente que está assim, ele acorda de manhã para ver o que vai dar no dia. Ele acorda de manhã e abre a Bíblia para ver se caso Deus vai falar com ele alguma coisa. Ou seja, ele está à mercê das circunstâncias, à mercê do tempo, à mercê do que vai acontecer. Por quê? Porque ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. E eu quero te convidar hoje a não sobreviver, a viver. Deus tem vida para nós e vida abundante. Eu queria usar esse texto como uma base para nós. Lucas capítulo 7, verso 11. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, grave isso, porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único. Ela não tinha vários filhos, era um só, filho único de uma viúva. Além de ser viúva, ela agora perde o seu único filho. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores, não chores. Verso 14, chegando-se, tocou o esquife. O esquife aqui não é um trombone, o esquife aqui não é um violão, o esquife aqui é o caixão. Parando, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Olha que história. Aí você pode olhar e dizer: pastor, o que essa história tem a ver com vida? Essa mulher estava vivendo uma vida, ela não estava vivendo, ela estava sobrevivendo. Ela era viúva e só tinha um filho. E a única companhia que ela tinha em casa, que era o único filho, morreu. E ela estava então levando o filho para um enterro. Entende? Preste atenção. A Bíblia diz no verso 12: como se aproximasse da porta da cidade. O milagre que Jesus fez aconteceu na porta da cidade. Eu disse que o milagre que Jesus fez aconteceu na porta da cidade. O que é porta? Porta é lugar de transição. Porta é lugar de entrar e de sair. Porta é lugar de mudança de lugar. Você está saindo de dentro para fora. Você está entrando agora. É um lugar de passagem, de transição. Neste lugar de transição, neste lugar da porta da cidade, Jesus para aquela mulher e faz um grande milagre na vida dela. Eu quero dizer algo para você. Talvez esse cenário todo que você está vendo, dessa pandemia, dessa situação toda, pode ser para mim e para você uma porta de transição. Pode ser uma porta para você entrar. Pode ser uma porta para você sair. Por quê? Porque Deus faz, e a linguagem dos céus é uma linguagem de mudança, de transição. Que você está num degrau e você passa para outro, e nós vamos crescendo de glória em glória, de porta em porta. Deus é um Deus de crescimento, por isso Ele faz os seus milagres na porta da cidade.
Porque a porta é um lugar de transição, é um lugar de mudanças. Deus criou a terra e estabeleceu 4 estações. Por que 4 estações? Para você não ficar estagnado em apenas um estilo de vida. Você não vai ficar só no inverno, só no verão, só no outono, só na primavera, não. Deus fez estações, para quê? Para que você possa terminar uma estação e entrar em outra, passando por uma porta. Você termina outra estação e você entra em outra estação, por esta porta. Deus é o Deus de início, meio e fim. As coisas precisam começar na nossa vida, mas certas coisas também precisam terminar na nossa vida. Precisamos terminar estágios para avançar para outros estágios. Precisamos terminar algumas áreas da nossa vida para avançar para outras áreas da nossa vida. O milagre que Jesus fez, Ele fez na porta da cidade, em um lugar de transição. Transição. Aquilo que para muitos podem parecer que é o fim, para Deus é o início. Para Deus é o começo. Para Deus é o início de algo novo que Ele vai fazer na sua vida. Jesus gosta de transição. Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o Senhor está começando coisas, terminando coisas, reiniciando coisas, terminando elas. E é assim. Deus chamou Adão, começou tudo com Adão, mas Adão falhou. Deus então começa com Sete, mas aí a geração, Ele vai e recomeça com Noé, mas aí as coisas não vão bem, Ele começa com Abraão. Deus é um Deus de recomeços. Por quê? Porque há certas coisas que precisam finalizar na nossa vida. Domingo passado eu falei que nós temos que sair do ambiente que nós estamos às vezes. Ambientes de pessoas que nos colocam para baixo. E precisamos estar num ambiente de pessoas que vão elevar a nossa fé, que vão aumentar o nosso potencial em Deus. Preste atenção, e hoje eu estou aqui dizendo para você que Deus opera na porta da cidade. Deus opera nos momentos de transição, nos momentos de entrada e nos momentos de saída. Eu não sei o que está terminando na sua vida, eu não sei o que está começando na sua vida, mas eu sei de algo. Tem muita coisa que finalizou nessa pandemia, tem muita coisa que terminou nessa pandemia, mas preste atenção, pode parecer para você que é o fim, é a morte, mas Deus tem para nós um caminho de vida. Deus tem para nós um caminho de vida. Quando nós encontramos com Jesus, o caminho é vida. Aquela mulher estava caminhando para o cemitério, mas Deus fez ela retornar para um caminho de vida. Talvez muitos olham no meio dessa pandemia hoje e falam: pastor, é o fim. Pode ser o fim para o homem, mas para Deus é apenas o começo. O começo de uma nova história. Talvez essas portas que nós temos passado, essas portas que nós temos vivido, dá uma crise. Qual que é a crise? Senhor, para onde o Senhor está me levando? Para onde o Senhor está me levando? Para onde eu estou indo? Que porta é essa que eu estou entrando? E eu vou falar algo para você. Eu sei que nós temos muitas perguntas para Deus. Eu não sei se você é como eu, mas nós temos muitas perguntas. Perguntamos muito para Deus, mas preste atenção. Não é muito sobre o quanto nós perguntamos, mas é muito sobre o que nós temos feito com as respostas que Deus já tem nos dado. Compreende a diferença? Tem gente que está perguntando o tempo inteiro. Para de perguntar então. E o que você vai fazer com as respostas que Deus já te deu hoje? O que você tem feito com as respostas que Deus tem te dado hoje? Isso é importante, porque isso é vida. Vida. Tem muita gente sobrevivendo, mas tem muita gente que não está vivendo. Eu quero convidar você hoje para viver. Viver. Viver é isso que o Senhor tem para nós. Muitos de nós estamos assentados à mesa, mas não percebemos a família que temos. Muitos de nós temos visto os filhos crescerem, mas não percebe o crescimento dos filhos. É um abraço que não tem calor, é uma conversa que não tem sentido, é um relacionamento que é vazio.
estar na igreja sem adorar a Deus, é ler a Bíblia sem ouvir a voz de Deus. Isso não é vida, isso é sobrevivência. E o que Deus tem para nós está além disso. O que Deus tem para nós é vida, e é vida em abundância. Põe a mão no seu peito e diga: Deus tem vida e abundância para mim. É isso que Deus tem para nós. Deus não quer que eu e você sobrevivamos. Deus quer que nós venhamos viver vida plena, plena, plena diante de Deus. Preste atenção. Essa mulher estava destinada a um fracasso, mas Deus fez algo poderoso na vida dela. Talvez em algum momento você viveu, talvez em algum momento você provou dessa vida, mas talvez em algum momento você deixou de viver, e agora você respira, mas não vive. Você ora, mas não está vivo. Você canta, mas não é vida, é tudo morte. Entende o que eu estou dizendo? Não é o que nós fazemos, é o que nós tocamos. Entende o que eu estou dizendo? Não é o fato de ter uma performance de ler a Bíblia, mas é ouvir de Deus. Não é ter uma performance de estudar, mas é de receber alimento espiritual todas as manhãs. Não é uma questão só de orar para dizer oro todo dia. Não, mas de orar e sentir o toque da presença de Deus. É isso que renova, é isso que é vida. Mas tem muita gente fazendo, mas não está provando da abundância, não está provando de algo. E eu vou falar algo para você: Deus tem algo para nós nesses dias. Entre pelas portas, entre pelas transições, faça as mudanças necessárias que precisam ser feitas. Jesus fez o milagre na porta da cidade. Meu Deus, aquela mulher era viúva, aquela mulher só tinha um filho, e parece que o sentimento do velório é esse: a minha vida está deteriorando, a minha vida está acabando, a minha vida vai desvaindo. Preste atenção, isso acontece por quê? Porque nós não percebemos o que Deus tem para nós. Mas quando nós chegamos na porta, na transição, essa mulher estava saindo da cidade dos vivos e levando o filho para a cidade dos mortos. Mas na porta, ela encontra com quem tem vida abundante para ela. E aí, nessa transição da cidade dos vivos para ir para a cidade dos mortos, na porta da cidade, nesse momento de transição, da piora da sua vida, ela encontra com Jesus, e Jesus tem compaixão dela, e toca o seu filho, e o seu filho levanta, e o seu filho fala, e ela que ia para a morte, volta agora para viver uma vida, mas não só uma vida em abundância. Consegue entender isso? Quanta gente está caminhando para a morte, quanta gente o caminhar dele é para a morte, quanta gente está saindo da vida e indo para a morte, mas Jesus te encontra no meio do caminho e te dá vida, e vida em abundância. É isso que o Senhor tem para nós. Esse é o momento que muitos estão vivendo o tempo de morte, mas é nesse momento de transição, de ter um comércio fechado, de ter uma perca de um emprego, de o salário diminuir, de ter uma crise de pânico. É nessa situação toda que essa mulher estava vivendo, de ter a única coisa que ela tinha morta, é que Jesus opera nesse momento de transição. Como eu disse, eu posso deduzir aqui, eu não preciso ser homem de Deus para dizer e deduzir o que muitos estão passando. Morte, vivendo o tempo de morte. Mas como essa mulher, você pode provar hoje da vida de Deus. A vida de Deus pode manifestar em você e através de você. Não tem a ver com os seus planos e projetos, porque o projeto dessa mulher era enterrar o filho. Está me entendendo? Tem muita gente, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos. Pode, você pode fazer todos os seus planos. A resposta final vem de Deus. Deus não está proibindo você de fazer planos. Você pode fazer. Essa mulher tinha planos. O plano dela era enterrar o filho. Era pagar
a funerária. O plano dessa mulher era fazer um enterro, encerrar um momento na vida do filho. Entende? Não é muito pelos planos que você faz, mas é pelos passos que você dá. É pelos passos que você dá rumo à porta. É passar pela porta. É transitar pela porta. Pastor, você está falando muito de porta, que porta é essa? São as mudanças de estações da sua vida. Eu sempre digo, se uma porta de trabalho fechou aqui, Deus tem outra melhor para você ali. Por quê? Porque é momento de transição. Pastor, por que que o filho morreu? Por que que o emprego foi embora? Porque Deus tem vida para você, talvez um emprego melhor, algo melhor, que você vai ganhar mais, vai ter mais prazer em trabalhar, mais alegria em trabalhar. Pastor, a situação aconteceu no meu casamento, mas aconteceu para você melhorar o seu casamento, porque o que Deus tem para nós nunca é morte. O que Deus tem para nós é sempre vida. É sempre vida. Eu quero te convidar a participar hoje de vida. Nós nunca sabemos o que está do outro lado. Ninguém nunca sabe o que está do outro lado da porta. Mas com Jesus na porta, do outro lado é sempre muito bom. É sempre muito vida. Então, eu nunca imaginei morar em Palmas, mas eu entrei pela porta. Eu nunca imaginei morar nessa cidade quente, nesse estado quente, nesse lugar que parece estar mais perto do inferno. Olha o lugar quente. Chove, está calor. Faz frio, está calor. Coisa estranha. Nunca imaginei morar aqui. Nunca imaginei vir para cá. Mas uma porta se abriu. E eu simplesmente passei. Foi um momento de transição. Eu entrei por ela. E porque eu entrei por ela, passo a passo, na minha vida, eu só tenho provado das bênçãos de Deus. Só das bênçãos. Pastor, quer dizer que não tem dificuldade? Oh, irmão, vou te falar um negócio para você. Se você quer dificuldade, eu vou te mostrar algumas. Senta comigo um momento, que eu vou te mostrar o que é dificuldade. Não é questão de ser difícil ou não. Claro que é difícil ter um filho morto em casa. É horrível. Mas preste atenção. Quando nós mudamos para Palmas, foi muito ruim. Acostumados a morar em Goiânia. Tinha shopping em Goiânia. Na época aqui não tinha shopping. A gente gosta de shopping, né? Gosta de cinema. Na época não tinha cinema aqui. Tinha um negócio, uma sala com um telão assim, pequenininho. Entende? Ou seja, a gente tinha todo um conforto. Minha família não morava em Palmas. A família da minha esposa não morava em Palmas. Todo mundo morava em Goiânia. Mas aí uma porta se abriu. Foi morte. Foi morte. Nós entramos pela porta. Hoje nós estamos aqui depois de 20 anos. Aí você olha para trás e você vê que de passo em passo, entrando por essa porta, você prova dos grandes feitos de Deus na sua vida. Por quê? Porque é um momento de transição. Eu creio que a pandemia é um momento de transição para muitos. A pandemia é um lugar de oportunidade para muitos. Porque muitas coisas estão encerrando na pandemia. Tem comerciantes fechando as portas, porque não conseguem sobreviver a 30 dias de lockdown. Tem gente sem trabalhar, entende? E tentando se reinventar. Então esse se reinventar, o que está acontecendo? Muitos podem entrar pela porta. E se ele entrar por essa porta em Cristo, eu quero dizer que você vai provar de coisas melhores do que você provava antes. Você vai ter mais prosperidade do que tinha antes. Você vai ter mais crescimento espiritual do que tinha antes. Entende? Nesse momento de pandemia, ministerialmente falando, é um momento que não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Nós não podemos fazer encontro, não fazemos nada. Mas aí você começa a entrar por portas, você começa a orar na internet, você começa a pregar na internet, você começa a pensar em outros meios de edificar a igreja, e você começa a provar de coisas também boas do outro lado. Você não permanece na morte, você entra na vida. Está me entendendo isso? Entra pelas portas que Deus tem para você. Pode parecer um enterro, pode parecer um velório, mas eu quero te dizer que isso vai ser transformado em bênção para as nossas vidas. Você pode estar se perguntando aí, o que eu estou fazendo assistindo esse culto?
Deus separou esse momento para você, para que você entre pelas portas que Ele tem para você. Entende? Eu quero dizer para você, ouse viver. Ouse viver. Não sobreviva. Sobreviver fala de guardar o que tem. Sobreviver fala de tentar manter o que você tem, mas viver fala que você não tem medo de perder. Você avança para o autor e consumador da sua fé. Você avança para o prêmio da soberana vocação de Deus, para aquilo que Deus tem projetado para você, sem medo e sem reservas. Aquela mulher entrou pela porta, e porque ela entrou pela porta, ela pôde viver. Mas tem gente que não entra, tem gente que não vive. Tem gente que sobrevive. Ele está olhando, mas não está enxergando. Está ouvindo, mas não está escutando. Está respirando, mas não está vivendo. Ele só vive a morte, não vive a vida. Eu te convido hoje a mudar de estação, a sair do lugar de morte e passar para o lugar de vida. Como eu disse para você, eu creio que essa pandemia pode ser uma porta na sua vida. Encerrar coisas e começar coisas novas, transições. Deus fez um milagre no momento de transição na vida daquela mulher. Eu queria ler com você Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses capítulo 1, verso 21. Diz assim, Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Tem muita gente com medo de morrer, né? Deveria estar preocupado com isso. Sinceramente. Você só morre quando o propósito de Deus terminar na sua vida. Se o propósito de Deus não terminar na sua vida, você não morre. E eu vou falar mais para você. Nada pode matar aquele que já está crucificado com Cristo. Ninguém mata aquele que já morreu. Ninguém mata quem está morto. Nós estamos mortos para essa vida. Então nada pode nos matar. Matar, morrer é lucro. Estamos vivendo com Cristo. Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo. Tem gente que lê esse texto e ele não entende. Ele fala, viver é Cristo. Viver é Cristo. Não é fácil. Não é fácil viver em Cristo. Não é fácil, é difícil. É difícil viver o cristianismo. É difícil viver a fé. É difícil viver a palavra. É difícil viver em Cristo. Será que é mesmo? Será que está tendo a visão certa das coisas? Alguém fala, olha, tem gente que olha para Jesus e acha que Jesus é só cruz. Cruz. Toda vez que fala de Jesus é cruz. Mas preste atenção, de toda a vida de Jesus, a cruz é quanto tempo de tudo que ele viveu? Jesus multiplicou pães em peixe, multiplicou pães e peixes. Jesus transformou água em vinho. Jesus levou perdão. Jesus levou amor. Jesus ensinou as multidões, curou, expulsou demônios, fez vários milagres, viveu, esteve numa festa de casamento, andou com seus discípulos. Só o seu ministério foi 3 anos e meio. Como que a vida de Jesus é só cruz? Não, não é. Cruz foi um momento. Então preste atenção. Pode ser que você passe por momentos de cruz. Tenha momentos de cruz. Tem ou não tem? Tem. Tem crise financeira, tem enfermidade, tem uma série de coisas. Talvez são momentos de cruz. Talvez você esteja aí pregado numa cruz. Entende? Porque está passando por uma situação. Mas essa não é toda a vida de Cristo. Cristo viveu. Ele passou pela cruz e depois ele continuou vivendo. E agora com mais intensidade. A vida de Cristo é vida, não é morte. Cristo não está morto, Cristo está vivo. Preste atenção. Deus tem para nós vida. A maioria das pessoas olham simplesmente a morte, não olham a vida. Para de olhar a morte. Jesus já morreu, já pagou o preço na cruz. E eu vou te dizer mais, Ele morreu na cruz para que você não morresse, para que você vivesse. Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela
fé no Filho de Deus. É tudo uma questão de vida. Vida. Não olhe para Cristo com olhos de morte, olhe para Cristo com os olhos de vida. É isso que Ele tem para nós, vida e vida em abundante. Se você olhar, Jesus estava aqui como homem, não estava aqui como Deus. Ele era 100% homem. Jesus não tinha tempo de ficar magoado. Jesus não tinha tempo de ficar ofendido. Jesus não tinha tempo de ficar nada. Por quê? Porque ele estava com os olhos fixos no alvo, no prêmio que Deus tinha para ele. Entende o que eu estou dizendo? Sabe por que tem muitos irmãos que ao invés de viver estão morrendo? Vivem depressivos, vivem magoados, vivem ofendidos. É uma mágoa eterna. Por quê? Porque eles não estão olhando para o lugar certo, estão olhando para o lugar errado. Jesus não tinha tempo para isso. Muita gente o abandonou. Os discípulos o deixaram de seguir. Essa é a maior crise de pastor, quando alguém o deixa. E ele fala, meu Deus, você está deixando, eu devo ter algo errado na minha vida. Nem sempre. Deixaram Jesus e Jesus não tinha nada de errado. Judas o traiu e ele não tinha nada de errado. Fez tudo certo. E mesmo assim o traíram, o abandonaram, falaram dele. Esse é beberrão, esse é comedor de... comilão. Falaram dele o tempo todo. O abandonaram, o traíram, o mataram. Entende o que eu estou dizendo? Preste atenção. Olhe para Jesus com olhos de vida. É isso que Ele tem para nós. Jesus não tinha tempo para nada disso. Nós também não podemos ter tempo para isso. Não temos tempo para a morte. Porque o que Deus tem para nós é vida. Vida. Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga comigo, morrer, você que está em casa, diga morrer é lucro. Então você não vai ter medo da pandemia, você não vai ter medo do coronavírus, não vai ter medo de nada, porque se você morrer, foi. Se você morrer, você foi promovido. Não viva aquém da sua fé. A sua fé é que se nós morrermos hoje, nós estaremos com Ele na vida. Então preste atenção, não tenha medo da morte, não tenha medo da doença, não tenha medo da crise financeira, não tenha medo do avião cair, não tenha medo do carro bater, não tenha medo do câncer, não tenha medo de nada, porque morrer é lucro. É lucro. É estar com Ele. Paulo está dizendo, se eu morrer hoje eu vou estar com Ele, mas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não para de amar a sua vida desse tanto, meu amigo. Está amando muito a vida natural, ame mais a espiritual, ame mais o Senhor do que a sua própria vida. Isso tem a ver com vida. Lá em João capítulo 14, verso 6. João capítulo 14. Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não está dizendo que nós não podemos ir. Pelo contrário. Jesus está dizendo o caminho pelo qual você vai. E o caminho é Ele. Está dizendo, eu sou o caminho. O Senhor é Deus de processos, início, meio e fim. Ele começa, você passa por Ele e termina nele. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Muitos de nós iniciamos coisas. E quando temos alguma coisinha já de Deus, a gente para. Mas preste atenção, esse pouquinho que você tem de Deus, não é tudo que Deus tem para você. Deus tem muito mais, muito mais. Deus tem mais coisas, mais abundância. Pastor, eu cresci. Não, você não cresceu tudo que você deveria crescer. Deus tem mais para você. Pastor, eu prosperei. Não, Deus tem mais para você. Pastor, eu multipliquei uma célula. Glória a Deus, Deus tem mais para você. Deus tem muito mais. Deus é Deus de processos, vencemos uma etapa. Agora Ele tem outra para nós. Ele é o caminho. O caminho. Mas Ele não é só o caminho, Ele é a verdade. Verdade que liberta, a verdade que é dita.
Não é a verdade que é escondida, é a verdade que é liberada. Você sabe, nós temos um grande problema, que é dar nome errado às coisas. Então, a tendência de muitos crentes é ele colocar nome de pecado, nome em coisas que são pecados, e colocar nome de outras coisas. Então as pessoas confundem pecado e problema. Calma aí, é pecado ou é problema? Então, muita gente diz assim: pastor, eu tenho um problema com drogas. Não, você não tem um problema com drogas, você tem um pecado. Pecado você arrepende, problema você resolve. Entende a diferença? Problema você resolve, você lida com ele, você cresce com ele, você avança com ele. Pecado você arrepende. Você não tem um problema com drogas, você tem um pecado. Pastor, eu tenho um problema com mentiras. Não, você não tem um problema com mentira, você tem pecado. E o pecado precisa ser arrependido, mudar de vida. Entende? Não, eu tenho um problema com imoralidade. Não, você não tem um problema com imoralidade, você tem um pecado. Então dê nome. Jesus é o caminho, mas Ele é a verdade. Nós temos que lidar com a verdade como verdade, e não com outro nome. Nós não lidamos com o pecado como lidamos com o problema. Entende o que eu estou dizendo? Então precisamos entender isso. Jesus, Ele é o caminho, mas Ele é a verdade. Essas verdades da nossa vida fazem diferença. Por quê? Porque eu lido com elas. Então, se tem algo escrito, ela é muito clara. São placas sinalizadoras para mim e para você. É pare, é pare. É para retornar, é para retornar. Arrependimento é voltar, parar de fazer o que está fazendo e retornar para o outro lado. Voltar pelas mesmas pegadas. Essas são placas sinalizadoras. A verdade são placas sinalizadoras. Nada pode contra a verdade a não ser a verdade. O que o mentiroso mais teme é a verdade. O que o diabo mais teme é a verdade. Gente verdadeiro dá trabalho para o diabo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, mas Ele não é só isso. Ele é a vida. Ele é a vida. O Senhor não está retendo vida de mim e de você. O Senhor quer que nós entremos na vida. Vida abundante. Vida abundante é quando você floresce. Está cheio de brotos. Lá na minha casa, a Alessandra plantou lá num vaso uma planta. Uma planta que não precisa de muito sol, porque é apartamento. Mas aí coloca uma água lá, quando ela lembra. E a planta, acredite. Aí o que acontece? As folhas mais velhas, elas vão secando. Mas aí agora começa a nascer novos brotos. Aqueles brotos que tem ali é vida. É vida. Aquela planta está viva. Como é que você sabe que aquela planta está viva? Porque está nascendo novos brotos. Se fosse só as folhas secando, ela iria morrer. Mas tem vida brotando. Vida abundante é sempre coisas novas acontecendo na sua vida. Sempre coisas novas dentro de você. É sempre uma revelação nova da palavra. É sempre um desafio novo. É sempre um caminhar novo em Deus. Por quê? Porque Deus é Deus de vida. Eu nunca imaginei estar em Palmas, como eu disse para você. E nunca imaginei ter uma igreja dessas. Mas do dia que eu entrei pela porta, Deus começou a fazer um grande milagre. Transições são importantes. Aquela mulher viu o filho se levantar do caixão, porque ela saiu de um lugar para entrar em outro. Pastor, eu tenho que mudar de cidade? Não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa mudar de lugar, de cidade, mudar de igreja, mudar de marido, mudar de esposa. Não, tem que mudar de postura. Nem é o que você faz, não é uma questão de atitude, mas talvez seja uma questão de altitude, do lugar que você está em Deus. Que Deus tem para nós é estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor, Ele é o caminho, a verdade,
Nós temos um caminho, caminhamos na verdade, mas Ele tem a vida, que é o combustível, que me leva a cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida, que me leva a sair da morte e entrar na vida. Esse combustível é a vida de Deus dentro de nós, que me faz sorrir, que me faz alegrar, que me faz viver, que me faz chorar, que me faz entrar em desafios, que me faz enfrentar as portas que Deus tem para mim. Sem vida você fica prostrado, fica numa cama, fica desanimado, fica com síndrome do pânico. Mas aqueles que se levantam, nem que seja para sair da cidade dos vivos e ir para a cidade dos mortos, você encontra com Cristo no meio do caminho. Aqueles que se levantam vão encontrar. Lá em Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus diz para não preocuparmos com a nossa vida. Não preocuparmos com a nossa vida. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ele está dizendo, não preocupe com a sua vida, não fique ansioso com a sua vida. Mas aí você fala, pastor, você está falando para mim viver, e está falando para mim não preocupar com a minha vida? Sim, você não preocupa com a sua vida natural, porque Deus tem uma vida espiritual para você. E quando aquilo que é espiritual se manifesta, tudo na nossa vida é transformado. Entende o que eu estou dizendo? A vida natural daquela mulher era a morte, era um funeral, era um luto. Isso é a vida natural. Jesus está dizendo, não preocupe com a vossa vida, com o que haveis de comer, beber, e nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é algo espiritual. É uma vida espiritual. Você fala, pastor, e a minha vida natural? E a minha vida humana? O espiritual vai se manifestar na sua vida. Muita gente fala, pastor, eu preciso prosperar. Você não precisa prosperar, você precisa de vida de Deus. Se tiver vida de Deus, você vai prosperar. Você vai florescer com a sua prosperidade. Pastor, eu preciso ter um casamento abençoado. Preste atenção, quanto mais vida você tem, mais um marido melhor você é. Quanto mais vida você tem, mais uma esposa melhor você é. Quanto mais vida você tem, mais um filho melhor você é. Quanto mais vida você tem, mais um pai melhor você é. Quanto mais vida você tem, melhor empresário você vai ser. Por quê? Porque tudo tem a ver com a vida de Deus dentro de você. Esse é o problema de muitos. Eles querem investir num casamento sem antes ter a vida de Deus. É a vida de Deus que trabalha no seu casamento. É a vida de Deus que se manifesta no seu casamento. É a vida de Deus que manifesta no seu ministério, na sua célula, no seu pastorado. É a vida de Deus que manifesta. Se tem vida, tem tudo. Se não tem vida, não tem nada. O Senhor está dizendo, para de preocupar com a sua vida. Preocupe com que algo é importante. Isso é no verso 25. Depois no final ele vai falar o quê? Buscar em primeiro lugar a vida de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Quais outras coisas? A comida, a bebida, o que você vai investir. Tudo isso vai ser acrescentado. Por quê? Porque é a manifestação da vida de Deus dentro de você. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, em Adão todos morreram, todos morrem, assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo. Tem dois tipos de vida. Tem uma vida que é chamada de vida adâmica, e a outra é a vida cristocêntrica. Um é morte, o outro é vida. Se você chegar, nós não temos esse costume de frequentar bares, mas se alguém chegar num bar e pedir um conselho para alguém, e falar, rapaz, não aguento mais meu casamento, a pessoa vai te dar um conselho adâmico. Ele vai falar, você não aguenta seu casamento, eu também não aguento o meu.
É um conselho adâmico. Você chegar para alguém lá fora e dizer para ele o seguinte: não aguento mais meus pais. Ele vai falar: você não aguenta mais seus pais? Rapaz, eu também não aguento os meus. Porque é um conselho adâmico. É um conselho natural. Mas preste atenção, pergunta para Jesus: Senhor, eu não aguento mais meus pais. Vamos ver o que ele vai falar para você. Pergunta para o Senhor: eu não aguento mais meu casamento. Vamos ver o que Jesus vai falar para você. O problema é que nós estamos aconselhando com gente lá de fora. Quantos irmãos aconselham com um colega de trabalho? O cara não construiu nada, o cara não tem resposta para nada, o cara não tem sucesso em área nenhuma na vida, e nós estamos aconselhando com o sujeito. Meu Deus do céu, aconselha com quem tem respostas para você. Jesus pode resolver e dar direção, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para você. Mas quantos de nós queremos andar pelo caminho da morte, pelo caminho de Adão? E o que Deus tem para nós é um caminho de vida. Tem Adão e tem Cristo. Você tem que escolher qual caminho você vai caminhar. A vida de Cristo é uma vida de vivificação. Vida de novo. É gente que é cheio de fé, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de humor. Tem gente que você conta piada e ele não ri mais, de tanta morte que tem nele. Ele não acha mais nada engraçado. Para ele tanto faz tristeza extrema ou alegria extrema. Ele definiu uma vida, uma linha na vida dele, que é uma linha só de morte. Ele é insensível a tudo. Preste atenção, a vida é feita de primavera e de inverno. Tem dia que é dia de chorar, chora. Tem dia que é dia de sorrir, sorria. Tem dia que é dia de fazer festa, faça. Entende? Tem dia que é dia de calar, cale. Salomão falou isso: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas tem gente que não oscila mais. Está igual aquele sistema lá do hospital. É uma linha parada, está morto. A nossa vida é feita, o nosso coração bate, porque é assim. Jesus falou: nós entoamos lamentações, vocês não choraram. Cantamos músicas, vocês não dançaram. Quer dizer, que povo é vocês? Que não chora, que não canta, que não alegra. Dá uma gaitada de vez em quando, mas de vez em quando cai no choro. De vez em quando ora debaixo de crise. De vez em quando se alegra pelo propósito de Deus que se cumpriu na sua vida. Mas viva, ouse viver. É isso que Deus tem para nós. Adão era limitado, Deus é eterno, Cristo é eterno. Adão esperava um libertador, Cristo é a própria libertação, o próprio libertador. A diferença é brutal. Não viva baseado em Adão, viva baseado em Cristo. No verso 14 de Lucas 7, eu estou encerrando. Verso 14 de Lucas 7. Chegando-se, tocou no esquife, tocou no caixão. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O sacerdote não tocava em morto, o sacerdote não tocava em caixão, o sacerdote tocava em pouca coisa, mas Jesus toca em tudo. É natural para ele tocar na morte, é natural para ele tocar num caixão. Ele não tem medo de nada, porque ele exala vida. Entende? As pessoas estão com medo de ser contaminadas da morte. Eu vou falar algo para você: não para com esse medo extremo. Não aperto nem a mão das pessoas, porque senão eu vou pegar coronavírus. Não, você vai passar vida para ele, é milagre para ele. Ele vai receber vida de você. Jesus não tem medo de nada, ele toca no caixão, sem ter medo da morte tocar nele. Mas o sacerdote ficava com medo, entende? O nazireu não podia tocar em morto, não podia tocar na morte. Isso era o Velho Testamento, mas na vida, na Nova Aliança, nós tocamos em tudo e não temos medo de nada. Está me entendendo? Toca em tudo, não tem medo de nada. Eu, por respeito aos irmãos, dou um toque. Entende? Mas para mim, um abraço, dou beijo. Oh, irmão, aleluia, glória a Deus. Um dia o irmão chegou na minha sala, eu fui dar um abraço nele, lembrei que estava na pandemia, ele ficou assim meio receoso.
Falei, você tem medo da morte, mas eu tenho vida. O que nós temos para dar é vida, irmãos. Aí você fala, pastor, não é perigoso pegar? Jesus não tinha medo nem de leproso, e a lepra pegava. Você tem medo de tudo, meu irmão. Tem medo de morrer, mas a Bíblia diz que o morrer é lucro. Glória a Deus, vai estar com Jesus e se alegre com Ele, aleluia. E eu vou te falar, aqueles que mais têm medo é os que mais pegam. E aqueles que mais têm medo de morrer é os que mais morrem. Tem uma irmã, não vou falar onde para não expor. Assim que começou a pandemia, o marido falou para ela que ninguém sai. Ela, mas eu tenho a igreja. Os dois são crentes. E ele falou, daqui ninguém sai. Você não vai sair da porta para fora. Mas como é que eu vou no culto? Não vai. Assiste online. Você não vai sair para nada. Morreu agora, semana passada. Ficou fechada dentro de casa. Muita gente fala que o isolamento é tudo. Pois é. Ela ficou isolada. Nem no supermercado não ia. Morreu semana passada. Covid-19. Registra aí. Entende? Por quê? Porque o salmista chega a dizer. Salmista não, Provérbios. Aquilo que eu temia me sobreveio. As coisas que você tem medo vêm atrás de você. Mas aqueles que são cheios de fé e de vida, só as coisas boas alcançam ele. Jesus não tem medo de caixão. Jesus não tem medo de morto. Eu lembro que no apartamento da minha cunhada faleceu, tem uns 4 anos atrás. E ela morreu lá na sala. Deu um infarto, morreu. E aí então, fizemos o enterro e tudo. Tivemos que ficar uns dias em Goiânia. Ficamos no apartamento. Ai, minha mulher estava em crise. E ficar no apartamento onde alguém morreu. Pois eu deitava e dormia um sono tranquilo, em paz. Entende? Por quê? Porque eu sei que em nós opera a vida. Em nós opera a vida. Você não precisa ter medo de coisa alguma. Você tem medo do morto, nem do vivo. Pastor, e do ladrão? Nem do ladrão. Ninguém pode te matar se o propósito de Deus não terminou na sua vida. Fique em paz, você está escondido debaixo das asas do Senhor. À sombra do Onipotente cairão 1000, 10.000, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque você é cheio de vida de Deus. Preste atenção, fique em paz. Nós não carregamos a vida de Adão, carregamos a vida de Cristo. No verso 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Você sabe, uma das coisas importantes de quem está vivo é o que é falar e o que ele fala. Você sabe, alguém, não é só uma questão de falar, mas o que fala. Aquele jovem levantou falando, porque é assim, quando Jesus toca em alguém, primeira manifestação disso é que ele fala. Eu não sei se você recorda, mas quando Lázaro foi ressuscitado, as pessoas iam ter com Lázaro para ouvir de Lázaro o que ele tinha para falar. O que ele tinha para falar? Eu era morto e agora estou vivo. Eu era morto e agora estou vivo. Aquele endemoniado gadareno que o Senhor libertou ele de uma legião, 6.000 demônios. O Senhor falou para ele, volta para sua casa e fala tudo o que eu fiz na sua vida. A Bíblia diz que ele saiu e andou por 10 cidades pregando. Mas pregando o quê? Ele não dizia o que as pessoas tinham que fazer. Ele dizia o que Jesus fez na vida dele. Você não tem que dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, mas todos nós podemos falar o que o Senhor fez nas nossas vidas. Todos nós podemos. Pastor, é crise de muito. Pastor, como que eu posso pregar o Evangelho? Você não precisa pregar nada. Não precisa conhecer a Bíblia. Não precisa conhecer texto nenhum. Só fala aquilo que Cristo fez na sua vida. Se você falar aquilo que Cristo fez na sua vida, a vida vai manifestar. O milagre vai acontecer. Porque é assim que Ele faz. Nós precisamos de vida e não de morte. Liberar palavras de vida e não de morte. Entende? Para encerrar, Atos capítulo 20, verso 24. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, porque nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo tem uma consciência tão forte de vida de Deus nele, que ele fala: eu não considero a minha própria vida algo precioso para mim, eu não importo com ela. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim, mais precioso é aquilo que está em mim. Entende? Para de viver a vida natural, a vida de Adão, e comece agora a viver a vida de Deus dentro de você. Passa pelos momentos de transição, sai do lugar da morte, sai do funeral, sai do lugar do luto e vai para o lugar da vida. Passa por essa transição, porque neste lugar, nesta transição, o Senhor está para fazer um milagre na sua vida. Entende isso? Davi, no Salmo 51, diz o seguinte: restitui, Senhor, a alegria da minha salvação. Um dos aspectos de vida é alegria. Tem gente que não tem mais alegria, perdeu totalmente a alegria, perdeu a vida, perdeu a vida. Ele está salvo, mas não está alegre. Está vivo, mas não vive. É pai, mas não tem paternidade. É filho, mas não é filiado, não tem honra. É uma vida que não é vida. Mas o salmista está dizendo: restitui em mim a alegria. Entende? É mais sobre o que você tem de Deus do que o que você tem material. É sobre amar o Senhor mais hoje do que você amava ontem. É uma questão de você conhecer mais a Deus hoje do que como você conhecia antes. É de você avançar mais em Deus do que você tinha antes. É importante que nós entremos por esse caminho. Por esse caminho. Paulo deixa bem claro que ele não valoriza a vida natural, mas ele valoriza o que de espiritual que tem nele. Por isso nós precisamos construir algo dentro de nós. Construir um estilo de vida, de sair da morte e entrar para a vida. De não viver nesse estilo de vida mais ou menos. Tudo é mais ou menos, né? É uma vida cristã mais ou menos. É uma corte mais ou menos. É uma liderança mais ou menos. É um pastorado mais ou menos. É uma liderança de célula mais ou menos. É um casamento mais ou menos. É tudo uma linha parada, morta. Deus te convida hoje: sai desse lugar, vem edificar uma vida cristã debaixo da vida de Deus. Fique de pé onde você está. Você que está em casa, põe a mão no seu coração onde você está. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada um dos irmãos. Declaramos, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que a morte não prevalece sobre a vida. Declaramos que a luz prevalece sobre as trevas. É que a vida que prevalece sobre a morte. Eu declaro sobre a vida do meu irmão, ó Deus, que há portas de transição na vida dele. E que ele vai provar, ó Deus, os grandes feitos, os grandes milagres que o Senhor tem para ele. Pai, eu declaro em nome de Jesus que esta vida de morte, de luto, de tristeza, ó Deus amado, está prestes agora a mudar, porque ele entra pela porta que o Senhor tem para ele, e ele prova da abundância da vida, do dom da justiça, da graça do Senhor derramada sobre ele. Pai, no nome de Jesus, manifesta, Senhor, manifesta nele, que meu irmão possa provar da vida e não da morte, da alegria e não da tristeza, da abundância e não da escassez. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ele entra, ó Deus, ele finaliza estações e ele inicia estações da sua vida para provar dos grandes feitos. Pai, em nome de Jesus, leva ele a edificar, a construir a sua vida no Senhor, não baseado em Adão, mas baseado no Senhor Jesus, não baseado na morte, mas baseado na vida. Meu Pai, em nome de Jesus, manifesta em nós. Aonde você está, levante as suas mãos para o céu e peça ao Senhor vida, e vida abundante. Fala para o Senhor: me dá vida, meu Pai.
Oh Deus, eu quero construir a minha vida com vida. Eu quero construir os meus passos, o meu caminho, debaixo da vida abundante do Senhor sobre mim, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, oh meu Pai, eu vou construir. Diga isso de todo o seu coração. Minha vida Eu não vou. Tu és Ele é. fundamento. Eu vou confiar Somente em ti, não vou ser meu Pai. eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Confiamos em Ti, meu Pai. Nossa vida está em Ti. Eu não vou ser abalado. És incomparável. Te adoramos, Senhor. Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Aleluia. Chega suas mãos para o céu. O Senhor tem vida para nós. Paulo diz: tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as coisas, todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso no Senhor que me fortalece. Senhor, nós queremos vida, meu Pai. Libera vida no nosso interior. Há um rio que jorra dentro de nós. Há um rio que flui, ó Deus, para a vida eterna. Jorra, Senhor, vida através do meu irmão. Jorra vida através dele, meu Pai. Ó Deus, que quando essa água jorrar, toda morte se desfaça. Ó Deus amado, toda tristeza caia por terra. Toda síndrome do pânico bata em retirada. Senhor, nós tocamos na vida porque não temos medo da morte. Nós tocamos em Ti, que é o Senhor da vida. Manifesta em nós, manifesta na casa do meu irmão, manifesta no coração dele. Tudo que ele tocar, manifesta vida, Pai, no nome de Jesus. Um ambiente de vida, ó Deus, rodeia a sua casa, a sua família, seu trabalho,
sua vida espiritual, sua vida financeira. Eu declaro vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de vida de Deus, em nome de Jesus.